Um elemento que ficou muito presente aqui em todos os episódios, e isso é uma coisa que marca, inclusive na história de vocês, né, como pessoas, como profissionais, mas também como família, que a formação, né, dessa nova geração. Estamos aqui, minha gente, com a segunda geração. O Dr. Elísio é super jovem, continua atuando, ele que está no comando. Eles não usam a expressão lá para Paraguaçu, mas é como se fosse uma espécie de presidente, CEO, né? Mas eles já são aqui a segunda geração. E nós percebemos muito em todos esses episódios quanto que a formação das novas gerações vão muito além do que aquela formação do trabalho ou da universidade ou de cursos, né? Na verdade, começa quando vocês, muito pequenininhos, sem saber que o futuro obrigatoriamente seria dentro da Paraguaçu, começam a perceber o que é a cultura da Paraguaçu. Lógico que vocês com 5, 6 anos não iam pensar em cultura, talvez nem Dr. Elísio, né? Mas a gente tem visto isso, quanto que às vezes aquela educação de casa faz com que a empresa seja o que é hoje, vocês sejam o que é profissionais que são hoje, né? A própria ideia de vocês crescerem na empresa de uma forma natural e muitas vezes terem funções e missões maiores do que o próprio cargo, né? Vocês são efetivamente donos. Eu queria um pouquinho de vocês dois, e aí vocês se complementam. Explica um pouco pra gente, né? Estamos aqui gravando, é um canal de 65 mil seguidores. O que é a Paraguaçu? É uma empresa de construção? Fala um pouco o que é a Paraguaçu hoje, se vocês tiverem grandes números, que tipo de obra, tem corporação, etc. Quais são os segmentos que vocês atendem? Fala um pouco do negócio da Paraguaçu, dos produtos e serviços da Paraguaçu. A Paraguaçu começou como uma empresa de pequenas reformas e voltado muito mais para a parte de instituições financeiras, fazendo bancos, né? As mudanças de bandeira. Banco do Brasil. E na década de 90, tinha uma peculiaridade que essas instituições financeiras, a única forma dela acessar o público, ao cliente dela, era com lojas físicas. Então, a década de 90 foi uma década de franca expansão das instituições financeiras, porque eles precisavam acessar o máximo possível da população. Então, a Paraguaçu surfou essa onda. Enquanto as grandes construtoras não queriam ir para o interior, para a Ribeira do Pombal, para Luiz Eduardo Magalhães, que era muito longe, não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura naquela época, malmente tinha telefone, né, celular. Dr. Elísio viu como uma oportunidade e aí trilhou esse caminho. Só que aí, essa tipologia de obra, que foi que forjou o nosso DNA, tinha uma peculiaridade muito importante, de que a Paraguaçu tinha que se especializou em obras rápidas, que essas obras precisavam ser rápidas, obras que, eu falo isso geralmente nas apresentações comerciais, de que eram de envelope fechado. Então, a gente era marcado lá um dia, um horário, a gente com envelope, com orçamento dentro desse envelope lacrado, a gente apresentava lá no banco, eles abriam todas as propostas e o melhor preço vencia, não tinha negociação. Sim. Então, desde a concepção, a gente tinha que entregar o nosso melhor preço. E, principalmente, o gerente da unidade estava presente em todas as reformas, todos os dias. Então, forçou, desde a concepção da empresa, para a gente entregar o máximo possível de qualidade. Então, o DNA da Paraguaçu foi forjado nessa tipologia. Obras rápidas, o preço o melhor possível que a gente poderia apresentar e com altíssima qualidade. Esse foi o principal aspecto. Como essas obras tinham uma sazonalidade, o Dr. Elísio viu, rapaz, eu não vou conseguir viver só de instituições financeiras. Eu tenho que ir atrás de tipologias de negócio que se assemelhem a esse tipo de construção e eu consiga performar bem. Então, o que se assemelhava a essa tipologia de obra era o varejo. Então, ele buscou ir para as lojas de departamento, tipo Renner, C&A, Casas Bahia. Ele foi para esse varejo porque eram obras rápidas, de preço justo ali e de altíssima qualidade. Então, focou nessa tipologia de varejo. E o varejo abriu um leque muito grande para a gente, porque esses players, Casas Bahia, Renner, têm uma grande visibilidade. E aí começou a aparecer a oportunidade de vários outros setores. Para cada capital tem pelo menos um shopping, que em cada shopping tem pelo menos uma Renner, um Riachuelo e uma C&A, lojas âncoras, né? E daí foram gerando novas obras. E aí um shopping em construção, quem que tá fazendo a Renner? Quem que tá fazendo a Le Biscuit? É Paraguaçu, deixa eu chamar ela aqui para participar. E isso aí girou bastante. Aí cortando da década de 90 para hoje. Hoje a Paraguaçu tem 34 anos de existência, vai fazer 35 agora no mês de outubro, 26. Já mais de 2 bi de obras executadas. Entramos em praticamente todos os setores da construção civil.
A gente faz a parte hospitalar, que é o setor de saúde, instituições de ensino, a gente faz indústria, obras portuárias, metroviárias, mineração, infraestrutura. A gente está em quase todos os setores. Eu não vou dizer que estou em todos, porque posso não conhecer todos, mas a maioria dos setores a gente está hoje. E a gente performa de A a Z dentro da construção civil, porque hoje a gente desenvolve projetos, a gente gerencia projetos, a gente faz captação de recurso, captação de terrenos para um cliente que está precisando crescer, precisando expandir e precisa de um terreno para construir. A gente busca o terreno, a gente busca o dinheiro, constrói para o cara. Às vezes a gente faz a gente aposta no nosso cliente e a gente investe do nosso dinheiro para construir aquele empreendimento para ele e ele me pagar da forma que ele puder. Então, assim, a gente está enfronhado realmente em quase todos os setores da construção civil. Incorporação, atuamos forte aí na parte de incorporação, construindo alguns prédios em parceria com a Caixa, alguns outros financiados pela gente mesmo. Fazemos bastante loteamento, Guanambi, Luiz Eduardo Magalhães, Irecê. A gente está bem enfronhado aí em todos os setores praticamente da construção civil.